Recentemente eu assisti Vinland Saga graças à incansável indicação de um seguidor aqui do canal. E o anime tem uns personagens tão singulares, tão complexos, uma história baseada em fatos reais, mas com uma adaptação poética que permitiu que muita coisa fosse alterada de forma fictícia, fazendo aí ficar extremamente intrigante, que eu meio que me senti com uma obrigação moral de vir aqui indicar ele pra vocês e fazer um breve review com alguns spoilers, é importante lembrar, só que são alguns spoilers pequenos, assim, que são extremamente necessários para vocês entenderem todo o teor, todo o conteúdo, né, do que você vai encontrar quando você for assistir. Então vem comigo porque você precisa conhecer esse anime brutal, sangrento e com um dos melhores antagonistas que eu já vi na cultura pop. Só lembrando que agora tem um link de associada da Amazon que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então, se você for comprar mangás, eletrônicos, games, cosplay, ou sei lá, camiseta, boné, chapéu, qualquer coisa mesmo, dá aquela forcinha, compra pelo meu link. Assim você me ajuda aqui no canal, já que a minha meta é, né, poder alcançar aí uma renda pelo YouTube, semelhante a que eu ganho no trabalho, para poder me dedicar integralmente aqui para vocês e fazer muitos vídeos por dia, tá? Então já sabe, for comprar qualquer coisa pela Amazon, vai pelo meu link aqui que você me ajuda. Vinland Saga é uma obra baseada em um mangá escrito e ilustrado por Makoto Yukimura, que foi adaptado pelo estúdio It, que provavelmente você já conhece, né? Porque o It adaptou as 3 primeiras temporadas de Attack on Titan, só que diferente de Shingeki, em Vinland Saga o estúdio fez várias alterações de enredo, e isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? Quando é feito aí com o objetivo de deixar as coisas mais coerentes, né? De uma forma mais clara na obra. Então esse vídeo não vai ser para poder focar numa comparação entre as diferenças do anime e do mangá, tá? Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que quem sabe depois eu posso fazer um vídeo só focado nisso. A história de Vinland Saga fala sobre vingança, guerras, frustrações, escravidão, estupro e começa apresentando o guerreiro Thors, que é um ex-viking que acabou abandonando essa vida de carnificina para poder viver uma vidona tranquilona lá e de boas com a esposa dele e com os 2 filhos numa vila bem pacífica, longe da terra natal dele, que é cercada de gelo, num lugar que ele esperava que ninguém ia encontrar, porque ele literalmente estava se escondendo lá. O cara mudou pro fim do mundo para ninguém achar ele, tava tranquilão numa comunidade, vivendo ali uma vida baseada em um sonho, que era de encontrar um paraíso chamado Vinland, onde não há guerra e os recursos são abundantes, todos são felizes, né? E lá ele ia poder viver uma vida farta e de boas com a família. Só que tava rolando uma guerra entre alguns outros países, e um ex-companheiro de batalha do Thors, que era um comandante de uma tropa, encontra o cara lá na puta que pariu que ele vive, né, sem GPS nem nada, não sei como ele conseguiu, e acaba convidando ele amigavelmente para poder ir pra batalha. Na real, que o Thors fica meio sem opção, ou ele vai, ou a vila inteira e um monte de gente inocente ia ser massacrada pelos vikings. Então o Thor junta ali uma galerinha para poder ir com ele. Só que o que ele não imaginava é que o Flock, esse retardado aí que recrutou ele amigavelmente, né, tinha armado uma emboscada, porque a intenção do Flock, na real, era matar o Thors. Então ele acabou contratando um grupo de mercenários que é comandado pelo Askerado, o melhor antagonista dos animes, ou um dos melhores, e que não é muito bem assim que se fala Askerado, mas é como eu consigo pronunciar o nome dele em japonês, então não me xingue, tá? E aí depois que a tropa lá do doidão cerca ele, o Thors vai pra batalha, uma batalha insana, só que ele vai desarmado, porque o cara é só o guerreiro mais forte do mundo. E ele sai detonando a galera no soquinho, enquanto tá todo mundo com espada, martelo, machado, sei lá, os cambal que eles estavam segurando. Só que sempre tem uma criança desgranhenta, maldita pra ferrar com o rolê dos adultos, né? Nesse caso tinha o filho do Thors, que acabou indo escondido na embarcação, porque ele achava que a guerra era uma coisa muito legal, e ele foi capturado pelos inimigos. E meus amigos, o Thors acabou dando a vida dele em troca do filho. Cara, na verdade, é uma cena muito linda, só que é muito triste, porque mostra, né, ali o amor de pai para filho e também toda a dignidade de um ser humano em uma era em que guerreiros agiam de forma indigna, brutal, selvagem, né, e faziam qualquer coisa pela vitória. Então a história acaba seguindo e acompanhando o filho do Thors, o Thorfinn, que acompanha, né, que não tem o que fazer, ele segue a tropa do Askerado, mas com uma ambição, a de matar o assassino do pai dele. O Piá, na real, ele era bem bosta mesmo, só que ele teve que aprender a se virar sozinho para poder sobreviver, teve que aprender a lutar, enquanto de tempos em tempos ele desafiava o Askerado para poder duelar com ele, na intenção de vencer o cara, de matar ele mesmo como vingança.
Só que nessa vingança, ele acabou se tornando um dos guerreiros do Asquerado. E ele lutou em tantas batalhas que ele acabou se tornando um guerreiro incrível também. Não como o pai dele, não no mesmo nível do Thor, mas um bom guerreiro também. Basicamente a gente acompanha essa premissa, né? A história mostra aí toda essa evolução do guerreiro Thorfinn, enquanto a personalidade dele vai definhando ano após ano, que vai de um menino doce e feliz, que ele era quando era pitititico, né, até um adolescente frio, sem sentimentos, amargurado, consumido completamente pelo desejo de vingança, assim, completamente. Só que o que torna o anime de Vikings tão interessante é justamente os elementos que preenchem essa história aqui em específico. Acompanhar os arcos de mudança negativa do Thor acaba fazendo a gente refletir muitas vezes sobre a nossa visão de justiça, como ela é distorcida, e o quanto perseguir essa visão a todo custo pode custar muito mais do que a perda que a gente já teve na vida. Pro Thorfinn acabou custando tudo, gente. Ele nunca mais viu a família dele, ele perdeu a infância, perdeu a juventude, a inocência, a capacidade de julgamento, de empatia pelo próximo, a ponto dele acabar se tornando completamente o oposto do que o pai dele era. O Piá, do que o pai dele era ali na atualidade, né? Não no passado. Mas o Piá acabou se tornando um bicho selvagem. É bem interessante acompanhar o Thorfinn, porque a todo momento é impossível não comparar ele com o Thor e perceber que ele abandonou completamente toda a moral que o pai dele tinha, né? Que tinha passado pra ele. E a gente fica esperando durante todo o anime que em algum momento ele recupere a humanidade dentro dele e entenda que a maior lição que o pai dele deixou pra ele, né, que se trata de o que é ser realmente um guerreiro, não é nada daquilo que ele tá fazendo. Ele regrediu completamente num mar de sentimentos primitivos, sabe? E ele nunca parou pra analisar a situação dele, pra analisar no que ele se tornou, numa máquina de matar. Enquanto isso, a história também desenvolve de forma extraordinária o Asquerado, que é apresentado num primeiro momento como um vilão pra gente, só que aos poucos ele vai tomando aí a posição de mentor, de orientador, de atormentador, de invasor, defensor, estrategista e até de pai, né, ali, que é o que ele acaba se tornando pro Thorfinn, por mais que nenhum dos dois percebam isso ao longo de toda a evolução deles. É engraçado porque o autor faz a gente enxergar o Asquerado por vários pontos de vista, o que acaba confundindo a gente em relação ao personagem. Não confundindo de uma forma ruim, sabe? Muito pelo contrário. É que a construção dele é tão bem feita, é tão complexa, que em vários momentos eu me questionei quem ele era de verdade. Ele era um vilão? Ele era um dos heróis? Ele era só um malandro aproveitador barato? A construção dele nunca deixa bem claro se o Asquerado joga o Thorfinn lá nos perigos, né? Cada vez um pior que o outro, cada vez maiores, por pura indiferença, ou porque ele realmente reconhece o potencial do menino como um guerreiro. É tão louco o sentimento que esse personagem gera dentro da gente, que quando a gente menos percebe, a gente está vibrando pela vitória dele, enquanto ele está saqueando aldeias e matando inocentes por benefício próprio. É muito interessante porque apesar de ele ser um guerreiro cruel e sem sentimentos de piedade, né, em relação a quem entra no caminho dele, ou melhor ainda, ele não tem piedade nem quando é ele que entra no caminho dos inocentes, ele aparenta uma grande fidelidade e empatia pelo exército dele, a ponto de saquear um vilarejo e matar todo mundo lá para poder garantir comida e sobrevivência para os guerreiros dele no meio de um inverno assim muito rigoroso. O autor da obra foi capaz de colocar uma ambiguidade muito bem feita no Asquerado, que faz com que o personagem vá crescendo, né, se desenvolvendo de forma extraordinária, enquanto ele reavalia os seus valores, mas mesmo assim se mantendo fiel nos seus pilares de quem ele realmente é. Ele não é simplesmente o cara mal que ficou bonzinho. Na verdade, ele nunca foi mal ou bom. Ele era apenas o fruto de uma época em que a matança era indiscriminada e o ser humano era todo violento. Eu não vou entrar profundamente aqui na análise dele, porque ele é muito complexo e eu precisaria de um vídeo inteiro só para falar dele. Mas eu posso falar uma coisa sobre o Asquerado, é que ele é um dos melhores personagens, um dos mais bem desenvolvidos que existem na face da Terra, só assistindo para você poder entender.
Vinland Saga também aborda de forma fictícia a história real do rei Canute, que era um príncipe dinamarquês. Depois da morte do pai dele, ele assumiu lá a Dinamarca, assumiu depois na Noruega, né, num período anglo-saxão. Tanto no anime quanto na vida real, o Canute era filho do rei Suen, que herdou o cristianismo como religião do pai dele numa era em que a maior parte da humanidade adoravam os outros deuses, né, como Thor, Odin e por aí vai. Também da mesma forma, tanto na história da humanidade quanto no anime, a primeira invasão de Canute, né, a primeira que ele participou ali de fato como um príncipe, foi um desastre total. Só que os objetivos e os acontecimentos na obra, né, no anime, são fictícios. Mas ainda assim, eu achei bem interessante como o autor conseguiu adaptar os acontecimentos históricos de uma forma fictícia, que foge um pouco do que aconteceu, mas que serviu muito bem para poder retratar a brutalidade do ser humano naquela época. A obra não suaviza nem um pouco, nem por um momento os acontecimentos, e pior, ou melhor, né, sei lá, ela faz questão de o tempo todo mostrar como o massacre de pessoas era indiscriminado naquela época. O quanto os mais fracos eram subjugados, escravizados, sendo tratados piores do que bichos, assim, é uma coisa horrível, sabe? O quanto as mulheres que caíam nas mãos dos inimigos eram reduzidas a nada, a escravas, sendo abusadas, estupradas, obrigadas a servir esses caras, assim, sabe, que tinham raptado elas. É muito forte algumas cenas, algumas coisas que eles colocam lá. A frieza como as crianças, os idosos eram mortos, é retratado assim de forma nua, sabe, crua nos acontecimentos, através ali de cenas em que a gente sente toda a angústia e o desespero delas implorando pelas vidas, em cenas que a gente ouve as cabeças sendo decapitadas, os corpos sendo jogados numa vala. O anime tem muita cena violenta, mas não é uma violência gratuita. A violência registrada em Vinland Saga é o registro histórico de uma era da humanidade, né? De como os humanos agiam naquela época, que nem selvagens. O trabalho da animação é bem satisfatório, com alguns momentos mais simples, né? Alguns que não foram tão bem executados e outros que foram excepcionais. Não é uma produção sem erros de continuação, porque em vários momentos é possível ver algumas distorções na animação, né, sem você precisar pausar frame por frame para poder ver, mas ainda assim ela tem os momentos de glória. O Witch fez um trabalho muito bem feito em relação à paleta de cores na adaptação, né, sem um contraste forte, então as cores elas são um pouco mais brandas para poder passar aquele sentimento de anime de época, sabe, que a gente assiste, que em vários momentos aborda ali alguns tons de amarelo e vermelho em cenas para poder passar aquela sensação de insegurança, de obsessão, agressividade, guerra, violência, sabe? Tem também alguns tons puxados para o marrom para poder passar essa sensação de materialismo e resistência, por exemplo. O design dos personagens principais são bem detalhados, assim, com algumas linhas que deixam o rosto deles muito expressivos, principalmente nos momentos de fúria, em que a câmera foca só no rosto deles, sabe? Então você consegue ver pelos traços o ódio, o sentimento, assim, fica muito bom. Enquanto os cenários são bem atraentes, eles criam uma dignidade muito majestosa para tudo, né, pro anime. Em relação às batalhas, na maior parte das vezes, a direção é mais simples, já que muitas delas acabam pegando dezenas, centenas de pessoas lutando ali ao mesmo tempo, então não teria nem como focar assim, né, muito perto, ou fazer muita firula. Mas quando rola um X1 lá, a gente tem algumas coreografias e ângulos de câmera mais complexos que passam em alguns momentos a velocidade dos movimentos corporais durante a luta, em outros momentos é mostrado uma câmera em primeira pessoa, pra gente ter a perspectiva do personagem, de como ele tá enxergando as coisas ao redor dele, enquanto o pau tá lá torando o tempo todo. E no meio de tudo isso, muito sangue esguichando, braços sendo arrancados, pessoas perfuradas, enfim. É pura brutalidade escancarada na sua cara, do jeito que eu gosto. Pra finalizar, a Vinland Saga não é um trabalho perfeito, mas é muito impressionante, com uma história repleta de ambição temática e que possui muita nitidez em tudo que é retratado nela. Os personagens são ricos
simpáticos, a aventura é gratificante, o plot final foge completamente de todos os clichês que você pode imaginar de finais de obras fictícias. E quando eu falo que foge, é porque foge muito, você precisa assistir para entender, né? E não é que eu não fiquei feliz com isso não, né? Eu fiquei assim inconformada, mas de uma forma boa, porque eu achei um final incrível que eu não esperava. Se você já assistiu, me conta aqui embaixo nos comentários e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!